Aqui quem fala é a Graziela Santos, mais uma vez aqui com vocês, e hoje a gente vai falar sobre um problema que a gente pode estar enfrentando com a vinda do REINF, né? Então, as retenções do Simples Nacional. Você já parou para pensar se as empresas do Simples Nacional retêm ou não retêm as retenções na fonte? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fica aqui comigo que eu tenho certeza que a gente vai tirar de uma vez por todas essa dúvida com você juntamente aqui comigo nesse vídeo. Mas antes, eu quero aproveitar para te informar que nesse mês nós vamos estar na Black Friday. Para você se inscrever e aproveitar as nossas ofertas e os nossos bônus, clica aqui para você entrar no nosso grupo VIP, nesse primeiro link que a gente vai colocar aqui no nosso YouTube, no nosso canal, tá? Então, só clicar para você entrar e participar do nosso grupo VIP e receber todas as informações. Vamos lá para o nosso conteúdo, gente. Então, pessoal, a gente tem hoje na Net Fiscal um blog com as informações, né, que eu e o professor Kleber vamos desenvolvendo para vocês. Vocês que não têm acesso, fiquem tranquilos que a gente também vai colocar aqui para vocês. Então a gente já trouxe para vocês conteúdos que também, inclusive, a gente também já trouxe para vocês informações aqui em vídeo sobre o REINF, inclusive. E eu vou voltar aqui sobre um conteúdo de retenção. Por quê? Eu sempre falo, né, para os nossos alunos, inclusive, que antes da gente falar sobre o REINF, a gente tem que voltar um pouquinho sobre as retenções. E eu tinha feito um artigo lá no nosso blog sobre as retenções em geral, né, em questão do Simples Nacional. Então é importante, né, antes da gente falar sobre a obrigatoriedade, né, do Simples Nacional e do REINF, a gente voltar às características das retenções, né, na fonte. Então, quando a gente pensar nos tributos sujeitos às retenções, a gente tem que pensar no ISS, no INSS, no IR, no CSLL, na COFINS e na PIS, né? Então, inicialmente, quando a gente pensa nas retenções em geral, a gente tem que pensar nesses tributos sujeitos às retenções. E aí os questionamentos começam a ser surgidos, né? Quando a gente fala sobre o REINF, principalmente, no IR e no CSLL. Mas, nesse artigo, eu trouxe para vocês as características principais dos tributos sujeitos às retenções em geral. Então, aqui eu trouxe as particularidades, por exemplo, do ISS, né, que trata dos serviços listados lá na nossa Lei Complementar 116, né? É importante dizer para vocês que a nossa Lei Complementar, pessoal, 116, é a que rege a questão dos fatos geradores do nosso ISS. Então, todos os nossos serviços que estão relacionados ao ISS vai estar lá na nossa Lei Complementar 116 de 2003, tá? Então, quando a gente tem alguma dúvida, por exemplo, se aquele serviço ele é ou não incidente ao ICMS ou ISS, é importante a gente desmembrar as nossas leis complementares. Então, a lei complementar que rege a incidência do ISS é a Lei Complementar 116, tá? Ela até está linkada aqui no nosso blog, tá? Então, se vocês clicarem aqui, ó, ela já vai levar para vocês a Lei Complementar 116, que dispõe, né, sobre o ISS, a competência do ISS, tá bom, pessoal? Vou até aumentar aqui para vocês conseguirem observar, tá bom? Vamos voltar lá. Então, quando a gente falar sobre o ISS, ele tem algumas características, né? E, pessoal, quando a gente fala sobre o Simples Nacional, a gente tem que observar que a lei que rege o Simples Nacional é a Lei Complementar 123 de 2006, né? Que ela tange, né, todas as características do regime do Simples Nacional. E ela trata que os municípios, né, que precisam olhar as incidências do ISS. Então, estão sujeitas à retenção do ISS, mesmo que ela esteja dentro do Simples Nacional. Então, quando a gente falar sobre ISS, na retenção na fonte, a gente precisa olhar a legislação municipal, juntamente com a Lei Complementar 116 de 2003. Então, isso quer dizer que quando a gente pensa na retenção na fonte, encarando o Simples Nacional, a gente tem que entender que existe particularidade
e que a gente precisa entender a Lei Complementar 116 e a nossa legislação municipal. A gente não tem dispensa de retenção na fonte quando a gente fala sobre o ISS. Tudo bem? Quando a gente fala sobre o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, que é um outro tributo sobre retenção na fonte, existe uma outra particularidade quando a gente fala sobre o regime tributário do Simples Nacional, tá, pessoal? Então, os optantes do Simples Nacional, né, na forma dos anexos 3 e o 5, eles ficam dispensados da retenção na fonte de 11%, conforme o artigo 274 da nossa Instrução Normativa 03 de 2005, desde que regulares e inscritos no regime dos seus anexos primeiro e segundo, que não existem alterações, né, pois não estão sujeitos à retenção nas operações industriais e comerciais. Então, existe essa dispensa, conforme a nossa Instrução Normativa 03 de 2005. Porém, a gente tem uma particularidade. Por quê? Já as empresas registradas na forma, pessoal, da tributação do anexo 4, com as atividades de construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sobre forma de sobreempreitada, execução de projetos, serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores e serviços de vigilância, limpeza e conservação, estão sujeitos à retenção no INSS, conforme, pessoal, a nossa Instrução Normativa 971 de 2009, no seu artigo 191, que prevê, sim, a obrigatoriedade para a cessão de mão de obra para as empresas enquadradas no Simples Nacional, no anexo 4. Então, se a gente clicar aqui também, ó, na Instrução Normativa 971 de 2009, a gente vai ter a Instrução Normativa vinculada ao nosso artigo, tá, pessoal? Então, é importante a gente informar para vocês que existe a particularidade no INSS. Podemos dizer que o Simples Nacional é dispensado da retenção do INSS, pessoal? Não, a gente também tem essa particularidade, que a gente precisa entender qual anexo o nosso cliente está. Se o nosso cliente está hoje enquadrado no anexo 3 e no anexo 5, ele está dispensado conforme a nossa Instrução Normativa 03 de 2005, que eu também coloquei aqui no nosso artigo vinculado para vocês conseguirem observar a legislação na fonte. Porque eu sempre falo, pessoal, lá no meu Instagram, até nas nossas aulas, tá? Lá na Net Fiscal a gente tem a aula, a nossa escola da Net Fiscal. A gente ensina isso na nossa aula, por exemplo, 122, que a gente fala sobre a legislação, a gente explica para os nossos alunos, né, a importância da gente entender a legislação na fonte. Não que as nossas consultorias, nossas ferramentas não sejam importantes, porque isso ajuda a gente, né, no nosso dia a dia, mas é importante a gente entender de fato onde buscar a fonte principal das informações, né, porque a gente tem muitas informações na internet. Então é importante a gente entender como profissional, especialista na área tributária, especialista contábil, entender aonde a gente está buscando essas informações. Então, lá na nossa Escola da Net Fiscal, na aula 122, eu explico isso para os nossos alunos. Caso você não conheça a Net Fiscal, a gente também tem um link aqui de acesso para você buscar saber e conhecer um pouquinho mais sobre a nossa escola. Tudo bem? Então, pessoal, voltando aqui. O ISS e o INSS existe a particularidade de retenção do Simples Nacional. Tudo bem? Já o IR, pessoal, a gente tem a questão do REINF, né? Que aí começaram os questionamentos, porque o REINF, ele é uma obrigação acessória que trouxe a questão da obrigatoriedade da retenção do IR, que é o imposto de renda retido, né? Aí começou a obrigatoriedade. Será que o Simples Nacional ele retém? Será que o MEI entra, né, na obrigatoriedade, né? Eu tenho certeza que quem está aqui me assistindo também teve essa dúvida, né? Depois vocês colocam aí para mim se você também teve esse mesmo questionamento, tá? Então, pessoal, o que acontece no Simples Nacional aqui? Eu deixei claro para as empresas do Simples Nacional, gente, a gente também tem uma instrução normativa, a 765 de 2007, também deixei para vocês linkado. Se vocês clicarem aqui, vocês vão lá na instrução normativa para vocês lerem a instrução normativa a fundo, tá? O seu artigo 1º tem como entendimento que o prestador, sendo optante pelo Simples Nacional, ele não há incidência do imposto retido por parte do tomador.
tá? Então, isso quer dizer o quê? Que se seu cliente hoje, ele ter uma retenção na fonte, por exemplo, ele é um prestador de serviço e o seu serviço tem a retenção na fonte. Conforme a instrução normativa 765, ele não deve fazer a retenção do IR para repassar isso ao seu tomador. Então, ele é dispensado de colocar essa retenção na sua nota fiscal. Porém, pessoal, caso o seu cliente, sendo ele tomador de serviço, encarar isso com o seu prestador, ele precisa fazer o seu recolhimento. Não há uma dispensa caso ele seja um tomador. Então, por exemplo, se o seu cliente é um simples nacional e ele pega um prestador que seja do lucro presumido ou do lucro real, e esse serviço tenha retenção na fonte, tenha o IR, ele precisa fazer o recolhimento desse imposto. Então, olhando para o REINF, pessoal, ele precisa registrar no registro 4020. Tá? Então, é isso que a gente precisa entender. A Instrução Normativa 765, ela retira a obrigatoriedade do Simples Nacional, prestador do Simples Nacional, fazer a retenção na fonte para o seu tomador. Agora, o tomador do serviço, sendo do Simples Nacional e ele tendo um serviço de um lucro presumido ou do lucro real com retenção na fonte, ele, como tomador, precisa fazer o recolhimento. Ok? Já as retenções das contribuições, que são PIS, COFINS e CSLL, você pode aí no seu dia a dia conhecer como CSRF ou PCC, comenta aí embaixo como que você conhece, tá? No seu dia a dia, ou você pode conhecer como PIS, COFINS e CSLL, que é a retenção do 4,65, tá? Também deixei a legislação aqui para vocês, do seu artigo da Lei 10.833, tá? Para vocês irem buscar, que fala sobre o CSLL, que são a questão do 4,65. Tá bom, pessoal? Deixei para vocês a instrução normativa que trata a questão das retenções, tá? Que é a 459 de 2004, tá? E aí, o que acontece? A Instrução Normativa 459, ela dispensa tanto o prestador como o tomador sobre o recolhimento das retenções. Isso quer dizer que é diferente do IR. Então, a empresa do Simples Nacional, mesmo ela tomando o serviço de um lucro real, de um lucro presumido, ela não precisa recolher o CSRF. Assim como eu, como Simples Nacional, prestador, eu não faço recolhimento também da retenção do CSRF. Porém, o que eu deixo de atenção para vocês, pessoal, a Instrução Normativa 459, lá no seu parágrafo 3º, ela deixa para a gente uma questão de uma obrigação acessória. No quesito D, ela deixa a dispensa do tomador, sendo do Simples Nacional, né, de não fazer o recolhimento, porém, ela fala que você, sendo do Simples Nacional, você precisa informar que o prestador que você é do Simples Nacional. Então, é importante tratar isso com o seu cliente. Então, se o seu cliente hoje é do Simples Nacional e hoje toma serviço de um cliente, informe ele que ele precisa informar que ele é do Simples Nacional, tá bom, pessoal? Por quê? A Instrução Normativa 459, que se vocês clicarem aqui também no artigo, vocês vão chegar a ela fala que tem essa obrigação acessória também para ser feita, tá bom? Lá no seu artigo 3º sobre a hipótese em que há retenção. Tudo bem? Tudo está aqui no nosso artigo. Espero que vocês tenham conseguido entender quando a gente falar um pouco sobre as retenções, porque eu sei que está tendo muita dificuldade sobre as retenções em geral. A gente vai tentar trazer mais vídeos curtos como esse sobre as retenções em geral para vocês no nosso canal no YouTube. Já se inscreve aqui para vocês receberem as notificações. Toda terça e quinta a gente vai ter novos conteúdos aqui para vocês. Me diz aqui se vocês gostaram desse vídeo e se vocês tiveram alguma dúvida. Já se inscreve no nosso canal e caso você tenha alguma dúvida ou até mesmo não me siga nos outros canais, todas as informações estão aqui no nosso canal, pessoal. Até breve, a gente se vê num próximo vídeo.